Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de Números, capítulo 10. As duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Faze-te duas trombetas de prata, de obra batida as farás, porque elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só vez, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo a tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas, porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a voz serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor Jeová, vosso Deus, haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Os israelitas partem do Monte Sinai. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram, segundo as suas jornadas, do deserto do Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor Jeová, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Isacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército
estava Elisu, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo os seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as jornadas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiram. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor Jeová disse: vou-lo darei. Vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor Jeová falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: ora, não deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, e nos servirá de guia. Repetindo. E Moisés lhe disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia. E será que vindo tu conosco, e sucedendo bem que o Senhor Jeová nos fizer, também nós te faremos bem. Assim partiram do monte do Senhor Jeová, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor Jeová caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor Jeová ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor Jeová, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os odiadores. E pousando ela, Moisés dizia: volta ao Senhor Jeová, para os muitos milhares de Israel. A murmuração dos israelitas, capítulo 11. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor Jeová, o que, ouvindo o Senhor Jeová, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor Jeová ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor Jeová, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor Jeová se acendera entre eles. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça,
e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava. Em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor Jeová grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. E disse Moisés ao Senhor Jeová: por que fizeste mal a teu povo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo, porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer? Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. E disse o Senhor Jeová a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei, e ali farei contigo. Então eu descerei, e aí falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor Jeová, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso o Senhor Jeová vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor Jeová, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão o mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Porém o Senhor Jeová disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não.
E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor Jeová ao povo. Ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor Jeová desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor Jeová fosse profeta, e que o Senhor Jeová pusesse o seu Espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Então soprou um vento do Senhor Jeová e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e do outro, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres. Eles as estenderam para si ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor Jeová contra o povo, e feriu o Senhor Jeová o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quebrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quebrote Atavá caminhou o povo para Azerote e pararam em Azerote. O castigo de Miriam, capítulo 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita, e disseram, porventura falou o Senhor Jeová somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor Jeová o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor Jeová disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse o Senhor Jeová, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor Jeová, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor Jeová. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor Jeová contra eles se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor Jeová, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Disse o Senhor Jeová a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Os 12 espias, capítulo 13. E falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor Jeová. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vofse; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maque. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: Subi por aqui para o lado do sul e subi à montanha. E vejam a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas.
Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron. E estava ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. E Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Assim também éramos aos seus olhos. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde. O Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne, e Filho do Deus vivo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para entrar no teu coração. Paz seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.